A paz de Jesus, o amor de Maria, povo de Deus. Olha, mais um podcast, super podcast, com uma pessoa muito querida, muito amada por Deus, por Nossa Senhora e também, acho que por vocês. É uma pessoa que é um empresário, uma pessoa que se dedica a sua vida para, junto à missão dele, a vocação dele, o trabalho dele para ajudar as pessoas. Com vocês, quero apresentar aqui o Gabriel. O teu sobrenome é Carne? Como se pronuncia? Kanner. Kanner. É que eu nunca sei pronunciar, minha pronúncia é horrível. Muito bem-vindo aqui, meu querido amigo. Obrigado pelo convite. Obrigado por você aceitar o convite, aliás. Obrigado, eu que agradeço, Arthur. Poxa. Uma alegria estar aqui. Poxa, eu tenho muitas perguntas para te fazer, assim, muitas, assim, até... Começando assim, até pela tua conversão, né? Como é que se deu tua conversão? Você é homem, pai de família. Porque homens são difíceis de converter, sabe? Que a gente lida com uma galera aí bem pesada, bem difícil, né? O homem é mais resiliente às coisas de Deus. Como é que foi tua conversão, Gabriel? Como você... Então, Arthur, eu não tive uma formação religiosa em casa. Meus pais eram católicos de IBGE, então eu não sabia nada, o que era Deus, o que era igreja, o que era uma missa, não sabia rezar um Pai Nosso, nada. Caramba. E aí, quando eu cheguei na adolescência, 14 para 15 anos, eu fui atrás das respostas, né? Que para as perguntas todo adolescente começa a se fazer. Então, o que é a vida, o que é o mundo, o que é o universo. E aí eu caí nos autores ateus. Então eu li o Deus um Delírio, do Richard Dawkins, que foi um escritor ateu conhecido aí nos últimos anos. Já ouviu falar dele? Eu já ouvi falar, mas eu não li, não. Inclusive agora ele está falando que ele é um cristão cultural. Meu Deus do céu. Que é uma sinalização positiva, pelo menos, mas... Aí eu comecei a ler esses caras e eu virei ateu na adolescência. E aí eu fui um ateu militante, assim, eu fui da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. Você foi militante? Meu Deus do céu. E é isso, eu ficava discutindo com as pessoas, falava que a religião era uma piada, que era uma criação. Do homem, né? Então eu falava tudo isso. E aí... eu vivi praticamente todo o início da minha vida adulta dessa forma, dos 20 até os 15 até quase os 30 anos. E aí, quando eu fui me aproximando dos 30, eu comecei a questionar essas premissas que eu tinha desde a adolescência. Falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que não tem mais nada? Será que esses autores que eu li estão certos mesmo? Aí, nessa época, eu conheci a minha esposa já era católica. A gente se conheceu numa ação social durante a pandemia, que a gente começou a levar alimento e água para os moradores de rua no centro. E aí ela apareceu um dia lá para ajudar e a gente se conheceu. E aí ficamos conversando. E nessa época eu já estava mais aberto. Eu não falava que eu era ateu, mas eu não tinha convicção da existência de Deus. E aí ela conta isso, que ela viu que tinha uma abertura e quando ela falava de Deus, o meu olho brilhava. Aí ela falou, bom, vou aproveitar a oportunidade aqui. E aí começou a me metralhar já, falar de Deus. Aí ela conta, né, que ela pensou, ou ele vai sair correndo ou vai... vai se converter. Ou vai se converter. E aí a gente ficou noivo, casou, passei por esse processo de conversão. Não tinha feito primeira comunhão, nada, eu tinha sido batizado, mas não tinha feito primeira comunhão. E aí fiz catequese, primeira comunhão, crisma, casamos. Nesse meio tempo, eu conheci também o Guilherme Freire, que hoje é meu sócio, que é professor de filosofia. E eu comecei a fazer uma mentoria com ele. E ele começou a me recomendar alguns livros. São maravilhosos os livros que ele né? Muito bom. E aí eu comecei a ler. E tem um livro em especial que foi muito importante para a minha conversão, que é um livro do Edward Fager, chamado A Última Superstição. É uma refutação do neoateísmo. E esse livro foi a primeira vez que eu tive contato com os argumentos racionais a favor da existência de Deus. Que bacana. Que basicamente é a metafísica, que foi uma disciplina criada por Aristóteles e depois muito desenvolvida por São Tomás de Aquino. E aí
eu comecei a ler aquilo, eu falei, caramba, eu tive errado a minha vida inteira. Eu achava que a posição racional era a posição do ateísmo. Contrário a Mas, Deus, na verdade, a posição racional é de que Deus existe. E a gente pode fala muito isso direto. E a gente pode provar isso racionalmente, né? O que é chamado da teologia natural. Mesmo antes de recorrer à fé, através da teologia natural, através de observações que qualquer pessoa faz sobre o mundo, você consegue chegar à conclusão lógica e irrefutável de que Deus existe. Aí eu falei, caramba, então o ateísmo é uma insanidade, não faz o menor sentido. E aí eu cheguei a essa conclusão, então, que Deus existe. E aí, nesse meio tempo, fazendo catequese e tudo mais, o processo de conversão normalmente tem duas formas, né? Ou a pessoa passa por algum trauma, né? Alguma situação muito difícil, ou é um caminho mais através da razão, né? Você vai entendendo. Você vai entendendo. Então, para mim, foi muito um caminho através da razão. Então, a primeira barreira é a da existência de Deus. Então, eu cheguei a essa conclusão, né? Deus existe. Aí depois a segunda pergunta é, bom, se Deus existe, ele se revela, né, sim ou não? E aí eu comecei a olhar para a história de Cristo. Isso. Eu falei, caramba, e essa história de Cristo? Será que é verdadeira essa história? Como é que foi esse negócio? E aí é muito interessante a história de Cristo quando você começa a olhar, porque tem muita gente que fala assim, Cristo... eu adoro fazer essa pergunta, né? Você acredita em Deus? A pessoa, sim, acredito em Deus. Não, eu sou cristão, eu sou católico, bacana e tal. E o que você acha de Cristo? Como assim? O que você acha? O que você acha sobre Cristo? Aí, muitas vezes a pessoa fala, Cristo foi uma pessoa muito iluminada, né? Muito, muito sábia, né? Um homem à frente do seu tempo, falam alguma coisa assim. Aí você fala, tá bom, mas só tem um problema de você falar isso, que ao longo da história tiveram muitas pessoas sábias, muitas pessoas iluminadas, muitos profetas, pega todo o Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento. O próprio São Paulo é uma sumidade. Todos eles, e mesmo antes de Cristo. Agora, o único que falou categoricamente que é Deus... João 14. É Cristo. Então, assim, tem um problema. Se ele falou que ele é Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele é maluco, ou ele é mentiroso, que estava deliberadamente enganando as pessoas, ou ele é Deus. Então, ele não pode ser simplesmente um homem sábio e tudo mais. E aí é muito interessante, porque quando você olha para os relatos históricos de Cristo, e a gente começa a olhar para a história da ressurreição, né? Porque no começo eu tinha essa dúvida, mas a ressurreição, como é que foi? E aí, se a gente partir primeiro do que a gente pode provar, né? Então, o que a gente pode provar sobre a história da ressurreição? A gente pode provar que existia um homem no século I que viveu na Palestina chamado Jesus Cristo. Inclusive, tem vários relatos fora da Bíblia que comprovam isso. A gente pode provar que ele era um líder extremamente carismático que angariou uma multidão de seguidores. A gente pode provar que ele foi brutalmente espancado, crucificado e morto, né, da forma mais violenta possível. E a gente pode provar que os seguidores dele alegam que ele ressuscitou, ao ponto de entregarem a vida por isso. Então, quando a gente junta isso com a história do crescimento do cristianismo e com o fato de que a Igreja Católica construiu toda a civilização ocidental, desde a criação das universidades, foi feita pela Igreja Católica, a criação do hospital, né? O primeiro hospital da história foi o Hospital de Jerusalém, no século XI, que surge por causa do conceito de caridade cristã. Não existia o conceito de você simplesmente cuidar de uma pessoa sem querer nada em troca. Né? Então, os cavaleiros de São João começaram a cuidar dos peregrinos que passavam por ali, por Jerusalém, e criaram processos, né? Então, eles tinham cama, que tinham que ter roupa de cama limpa. Cada pessoa que estava doente ali no hospital tinha que receber 2 refeições por dia. Então, o modelo do que nós hoje conhecemos como hospital foi criado pela Igreja Católica. Toda a arquitetura, né, as obras mais lindas de arquitetura do mundo são católicas, obras de arte, pega a Capela Sistina, Pietà, Michelangelo, Escola de Atenas, tudo isso. O direito jurídico, né, o primeiro tratado jurídico organizado do mundo foi o direito canônico, né? Então, o próprio direito moderno vem da Igreja Católica. A própria Bíblia, São Jerônimo. A Bíblia, exatamente.
o direito internacional, os tratados internacionais foram feitos por padres da igreja quando começou a época das navegações e tudo mais. O Brasil é fundado pela Igreja Católica, pela Ordem de Cristo, né? Pedro Álvares Cabral era grão-mestre da Ordem de Cristo. Então, quando você junta a história da ressurreição de Cristo, todos os relatos que tem, com o fato de que a Igreja Católica construiu toda a civilização que conhecemos, aí eu cheguei à conclusão, falei, caramba, esse negócio é verdadeiro. Depois de tudo isso... É verdadeiro. De fato, Cristo é Deus encarnado. E assim, e aí quando você olha para... Aí você começa a ler o Evangelho, ler o que Cristo falou... você fala, bom, é impossível que esse homem era louco e era mentiroso, porque a gente já conheceu muita gente louca e mentirosa na vida. Sim. Essas Sempre pessoas... tem uma coisa diferente, escapa. Não, essas pessoas não criam um corpo de doutrinas que dura 2000 eternidade. anos. A eternidade. Então, fui juntando todas as peças e eu falei... Eu preciso me converter. E você viu que na Bíblia tem aquele negócio, Jesus fala que nenhuma vírgula seria mudada da palavra dele, e até hoje ninguém conseguiu acrescentar ou diminuir alguma palavra que ele falou. Não é chocante isso aí? É chocante. Porque isso daí me impressiona muito. Que eu li a Bíblia, já li a Bíblia, já estudei a Bíblia umas 5 vezes, já decorei quase toda a Bíblia. Eu sei de cor, versículo, capítulo, eu gosto muito de estudar, né? E eu nunca encontrei nenhuma incoerência, nenhuma, assim, falar assim, não, isso aqui está errado, isso aqui pode ser melhorado. Você não encontra nada. Mateus 5, as bem-aventuranças, você lê tudo que ele fala, quando ele fala todos os 10 mandamentos. São Paulo mesmo, quando vai falando sobre doutrina, quando ele explica em Coríntios, o corpo de Cristo, etc., você começa a ficar chocado. A coerência, a profundidade e também a busca pela santidade, que é difícil pra caramba, porque ele luta contra as paixões. Porque o que faz o mundo ser um mundo tão destruído hoje em dia? É o desequilíbrio das paixões, a imaturidade dos homens. Por que o homem trai a sua mulher? Por que o homem se entrega à depravação? Por que ele quer matar o outro ou roubar o outro? Porque ele está o quê? Ele está sendo o quê? Dominado pelas paixões. Sim. E aí você mostra que toda a imaturidade do ser humano, a infantilidade, é o quê? É justamente o contrário que Jesus falou, do domínio próprio. Você saber que não precisa amar o teu próximo, perdoar o teu próximo. Sim. É difícil perdoar. Sim. Então você sabe como é que a doutrina é muito dura, a doutrina de Jesus na realidade. É muito dura. Chester tem uma frase, né? Se você quer uma religião para passar a mão na sua cabeça, eu não recomendo o catolicismo. Exatamente. Não, mas eu sou católico por isso, sabe? Porque nenhuma religião até hoje foi tão dura que nem a religião católica, porque me leva a ser a pessoa melhor que eu posso ser. Porque não basta a mão na cabeça. Cara, renunciar a si mesmo. Já pensou nisso? Renunciar a você, os teus desejos, teus gostos, teus prazeres e pegar a tua cruz e segui-lo, cara, é coisa muito difícil. Sim. Não é uma coisa assim de você falar, é uma doutrina qualquer. Não é, muito difícil. Não é. Por isso, queria que você falasse um pouquinho da retomada católica. Eu estou adorando esse negócio. Esse nome, para mim, foi muito inspirado por Deus. Porque calhou de estar no momento em que a igreja tem o papado de Papa Francisco, onde tem muitas controvérsias. Eu rezo muito pela nossa igreja. Eu sou uma pessoa que eu nunca falo nada de nada, nem padre, bispo de nada, eu não posso falar nada, eu só rezo. Mas eu vejo as controvérsias e a divisão que existe hoje em dia, satânica, dentro da igreja. Você sabe que existe muita divisão dentro da igreja. E esse nome tem uma inspiração meio apocalíptica, do fim dos tempos, como se fosse assim uma coisa retomada católica, porque é tão necessário resgatar dentro da própria igreja, a própria igreja. Sim. Porque você vê a loucura que tem padres que falam mal da igreja, manda comungar sem confessar, manda não sei o que, fazer loucuras que eu vejo todo dia, eu vejo essa maluquice, e falo assim, gente, como é precisar numa retomada católica? Já pensou você na profundidade daquilo que Deus está te chamando? Você já imaginou? Não tinha pensado com essa profundidade, porque Arthur. É muito profundo. Estou te falando sério, isso é profético. Vocês estão sendo chamados como apóstolos de uma retomada interior, primeiro interior dentro da igreja, onde padres, bispos estão sendo coniventes com o mundo de hoje, porque eu atendo muita pessoa, até padres eu atendo, né? Na sexualidade, na afetividade, nos roubos, nas paixões, e quando é necessário uma retomada católica, verdadeira retomada católica, ou seja, a Igreja Católica de Cristo, fundada por Cristo, e segui-la. E vocês estão sendo inspirados a isso, não é só uma coisa histórica. Eu acho bacana tudo que estão fazendo trabalho, mas eu acho que vocês estão sendo inspirados em uma coisa muito mais profunda, talvez, do que você está imaginando. Amém. Porque a igreja está precisando, as famílias estão precisando. Saber o que é isso.
Sem dúvida existe a crise da igreja. O que me tranquiliza um pouco é que sempre foi assim os últimos 2000 anos, né? Não, então não foi falando disso. Sempre teve confusão e assim... E sempre vai ter, né? E sempre vai ter. E a igreja está aí, está firme, está de pé. Agora, eu fico muito entusiasmado. Eu estou muito otimista com o que está acontecendo no Brasil, né? Também. Existe Nós somos o berço hoje em dia, né? Um renascimento católico. Incrível. A gente teve lá em Busto da Verdade uma aula com o padre Paulo Ricardo. E aí no final eu perguntei para ele, eu falei, padre, o que o senhor acha desse momento que o Brasil está vivendo, né, do catolicismo? Frei Gilson colocando 700 mil pessoas às 4 da manhã para rezar o rosário. O próprio trabalho do padre Paulo Ricardo, quer dizer, a quantidade de conversões que estão acontecendo, as missas lotadas, né, no Brasil inteiro. E aí ele falou, olha, quem quiser entender o que está acontecendo no mundo hoje, precisa falar português. Exatamente. Porque o Brasil é o epicentro. Da restauração cultural que está acontecendo no mundo. Né? E isso, sem dúvida, passa pela renovação, pelo crescimento do catolicismo. O Brasil é um país católico, a nossa vocação é católica. Apagaram isso da nossa história, né? Inclusive mudaram a nossa bandeira, porque no centro dela tinha a cruz da Ordem de Cristo, né? E quando todo mundo aprendeu na escola Proclamação da República, aprendeu como uma coisa maravilhosa. Na verdade, arrancaram o nosso símbolo cristão da nossa bandeira e colocaram um lema positivista, né? Que era a corrente da esquerda na época, que é ordem e progresso. E ninguém sabe disso, né? Então, de fato, essa é a vocação do Brasil. E isso tá... Bom, a Canção Nova agora fazendo... 100 mil pessoas lá que teve agora no final da quaresma de São Miguel, né, com o Frei Gilson. É um negócio impressionante. Então, voltando para sua pergunta, retomada católica, um dia eu estava em casa e aí eu pensei, acho que eu vou fazer um post aqui sem muita pretensão. Aí eu postei, olha, quem está afastado da igreja, foi batizado ou fez primeira comunhão, mas está afastado e quer se reaproximar da igreja, comenta aqui embaixo, manda uma mensagem. E aí começaram a aparecer centenas de pessoas. Aí eu marquei um primeiro evento na Nossa Senhora do Brasil. No primeiro foram umas 120 pessoas. Eu lembro desse evento, eu lembro. Aí fizemos um segundo, que foram umas 300 e poucas. E esse domingo agora foram 600 pessoas. Eu estava lá. Nós nos encontramos lá. Então, é muito bacana esse movimento. Acho que as pessoas estão realmente querendo cada vez mais... Bom, ontem eu postei no Instagram, eu vou falar sobre um tema para empresários. Quero saber quais empresários têm interesse em meditar profundamente sobre a Eucaristia. Começou a aparecer muita gente, cara, um monte de gente lá. E foi muito bacana falar sobre a Eucaristia. Eu tenho meditado bastante sobre esse assunto recentemente, porque é o centro. É o centro de tudo, é o centro da igreja. Se a igreja existe por causa da Eucaristia. Cristo fundou a igreja para preservar a Eucaristia ao longo dos séculos. Então, é o maior presente que Deus deu pra gente. Você não topa um desafio, não? Que está me vindo no coração agora? Vê se teu coração vai além disso aí. Esse centro da Eucaristia... Por que a gente não faz uma grande adoração num estádio assim, faz a retomada católica num estádio tipo do Morumbi ou uma coisa assim? Estou falando sério, o pessoal iria lotar, estou falando sério. Porque o povo está carente da Eucaristia. Ela é pouco valorizada. Eu vejo na missa, as pessoas não sabem o que é não isso. sabem o que é. Elas comungam sem saber, cara. Tem muitos católicos que acham que é simbólico, que estão se protestantizando. Eu levaria a profundidade da pregação do Guilherme, da tua, disso. Esse conhecimento. O povo não tem... A retomada católica ela é muito boa, mas ela está pouco atingindo um público muito pequeno ainda para aquilo que ela pode ser. Porque eu vejo até pregações de padres muito fracas, desculpa te falar, assim, infelizmente, assim, não estou criticando o padre, nada, mas, ou seja, o povo está sedento do que os leigos estão fazendo, que eu sou empresário, Guilherme é empresário, e tem outras pessoas também que têm, assim, o dono da palavra, aí tinha que chamar, tipo o padre Paulo Ricardo, a Frei Gilson também, tinha que chamar, mas principalmente padres que têm algo a falar profundamente sobre isso. Padre Paulo Ricardo é a sumidade, eu chamaria ele como centro da coisa, e você, o Guilherme, o pessoal, e fazer a retomada católica no estádio. Eu dou o maior apoio, se puder trabalhar até como faxineiro, eu ajudo, mas eu acho que todas as comunidades, eu conheço muitas comunidades católicas que topariam ir para esse evento,
justamente para adorar o Santíssimo. Seria adorar o Santíssimo. Sabe qual é o nome? Isso que tá Tinha faltando. que ser ou Eucaristia São Paulo ou Cura São Paulo, tinha que ser um nome assim, porque tinha que ser um evento de cura, porque a Eucaristia é cura. Daí eu faria um grande evento assim, e não é difícil fazer, e todo mundo viria. Se você tiver ousadia, eu te ajudo. Tô falando sério, eu te ajudo, fazemos um grupo e montamos isso. Que eu já fiz isso, sabe quando? Lá na época do padre... Teve um evento no Morumbi, né? Teve. Há uns meses Mas atrás. eu fiz o primeiro evento, eu participei do primeiro evento, o padre Marcelo era famosíssimo na época, lá no Maracanã, anos atrás. Você não era nem convertido. Na época no Rio de Janeiro, aí reunimos, assim que nem você agora, uma conversa informal, estava o grupo chamado Turma do Pecado, chama Turma do Pecado Lavado, era um grupo de oração. E a Laura, a menina lá, teve ideia, por que não fazer um no Maracanã, o padre Marcelo, e estamos para trazermos essa retomada para o pessoal? Cara, de uma ideia de uma menina, surgiu, a Arquidiocese abraçou a ideia e veio lotou o Maracanã inteiro, cara. Nossa, foi uma coisa, foi muito lindo. Mas por quê? Mas tinha um objetivo, era evangelização e sempre focado aqui na Eucaristia. Mas o que está faltando é a Eucaristia, para mim é o que eu acho que mais tinha que ser o centro dessa convenção, desse encontro, é a Eucaristia. Não, eu acho que é isso, é o coração da igreja, os católicos... A gente tem que adorar, cara. É Deus, Deus ali vivo. É Deus conosco, né? O verdadeiro significado de Emmanuel é Deus conosco, é o maior presente que Deus nos deu. Tem uma frase de Santo Agostinho maravilhosa, ele fala, Deus, mesmo sendo onipotente, ele não consegue fazer mais por nós do que a Eucaristia. Mesmo tendo toda a riqueza, ele não consegue nos dar mais. Ou seja, limitado. A Eucaristia é o máximo que Deus pode usar. Depois disso, é só o paraíso mesmo. Só o paraíso. Então, é maravilhoso. E o povo está com sede disso, Gabriel. Eu atendo diariamente milhares de pessoas. Meu celular não para. Eu atendo, olha, eu me coloco à disposição, atendo. E todo mundo... Irmão, sabe o que eu faço? Eu falo, vai para o Santíssimo. Vai para o Santíssimo. Todo mundo fala, você está com câncer, vai para o Santíssimo. Está com depressão, vai para o Santíssimo. Você está vazio de Deus. As pessoas estão traindo, você está sem Deus. Por quê? Você está buscando os amores furrecas do mundo? Porque você não sabe que o teu coração está vazio. Sim. Os 2 garotos que saíram daqui, que são... Falei, a primeira coisa que Deus me tocou que falar para eles, voltem a rezar. Eu nunca falei com eles, mas Deus já falou no meu coração, falei assim, volta a rezar. Vocês estão sem oração, meninos. Então, eles quase choraram aqui na minha frente. Por quê? Porque estão sem oração. Cara, sem oração, sem Eucaristia, que cristãos somos nós? Não existe retomada católica sem Eucaristia para mim. Não existe retomada católica se vocês não ensinarem o povo a rezar também. Exatamente. Até puxando a orelha também, falando assim, não existe retomada católica se a pessoa não começar a ter um plano, um projeto de oração. Sim. Pessoal. Vocês têm que ensinar o pessoal a rezar. Sim. Assim, qual a tua disciplina de oração? Se eu perguntasse para vocês, eu rezo o texto, não, peraí. Se dentro do teu projeto, além do texto, o texto é maravilhoso, tudo bem, você não tem uma oração pessoal e você não tem um momento a semana, pelo menos um dia que você vai visitar Jesus na Eucaristia, teu projeto já é furreca, já é falso. Sim. Ou seja, não é falso, mas é um projeto que é humano. Ou seja, eu estou rezando na minha casa, meu Deus, tá rezando para quem? Estou rezando pedindo um Brad Pitt para minha vida. Não, peraí. Então, a tua oração já está focada. Estou pedindo um carro. Você alguma vez já pensou que são 3 etapas da oração? Uma, quando você pede tuas coisinhas furrecas. A segunda etapa da oração é quando você busca a Deus, de verdade. E a terceira etapa é mais dos santos. São João da Cruz chama da união unitiva com Deus. Quando Deus já não procura nem a própria Deus, busco a vontade dele. Eu quero ser crucificado com ele. Eu quero ser santo. Então, isso é profundidade de oração. Tem que ensinar a pessoa a rezar. Sim. Que você começa rezando uma oração superficial e depois você vai aprofundando a tua oração. Se você não faz esse caminho, você vai morrer. Uma vez uma velhinha de... reza 38 anos, falou assim, lá de Minas Gerais. Que eu falo na minha oração, meio engraçado. Eu só falo assim, você tá tudo errado na tua oração, porque você está fazendo uma oração furreca. Eu falo assim, a mulher ficou revoltada comigo. Aí me ligou ela, que meu celular está lá. Né? Meu filho, eu já rezo há 38 anos, não sei o quê. Eu falei, minha senhora, você está rezando há 38 anos errado. Aí quase que me matou. Falei assim, mas ela rindo assim, eu falei, mas sabe por quê? Porque a oração, falei para ela, é um encontro com Deus, é uma amizade com Deus. Eu busco ser amigo de Jesus. Ele quer ser teu melhor amigo. Se na tua oração você tem um momento de silenciar, de você buscar esse silêncio ativo, para depois ser um silêncio infuso, escutá-lo, amá-lo, adorá-lo. Que oração é essa? Você está rezando o quê? Para a parede, para o teu Brad Pitt? Para quem você está rezando?
Você entendeu o que eu estou falando? Então, Sim. a retomada católica pode ser, e é muito mais profunda, talvez, do que você está imaginando. Sim. Porque a retomada católica é a verdadeira retomada da conversão do povo. Exatamente. E eucarística, como você falou. Exatamente. Não, tem que ser. E às vezes as pessoas não sabem que, por exemplo, faltar a missa no domingo é pecado grave e não pode comungar. Não pode comungar, tem que confessar. E muita gente comunga e isso é perigosíssimo. Eu um vejo sacrilégio. missa sétimo dia, que está todo mundo lá, porque está todo mundo comungando, não vou comungar. Você nem vai à missa, não é nem católico, e vai lá e comunga. Já viu isso aí? Que coisa ridícula. Que as pessoas são ignorantes. É comum. Tem uma mulher que ela é separada, está no segundo, terceiro casamento. Eu vou comungar porque eu acho que eu também sou digna de comungar e eu acho uma palhaçada esse negócio de não comungar. Porque, gente, olha a educação do nosso povo. Sim. Então... Não, Santo Ambrósio, se não me falha a memória, tem palavras duras sobre isso. Ele fala que quando você comunga em estado de pecado mortal, você recebe no seu coração Jesus Cristo e o demônio. E o demônio. Você recebe o demônio como rei e você oferece a ele Jesus Cristo em sacrifício. E é pesado isso. Pesado. Porque é a desobediência. Quem é o rei da desobediência? Você sabia que o exorcista, ele não pode fazer um exorcismo fora da sua diocese? O demônio vai rir da cara dele. Por quê? Porque eu andei com o exorcista, né? Porque ele está em desobediência. O bispo teria que autorizar ele para ele poder... Se ele não tiver em obediência, ele não tem poder exorcístico. O demônio ri porque ele está na desobediência. Ele tá O exorcista não pode ser desobediente em nada, senão o demônio ri da cara dele. É impressionante. Como a obediência é preciosa para Deus. Então, tem muitas coisas que a gente não repara na nossa vida, como nós somos desobedientes a Deus. Sim. E a retomada católica, vocês fazem encontro onde? Só na Nossa Senhora do Brasil? Ou vocês... Na Nossa Senhora do Brasil, a gente começou a fazer lá. Agora, eu estou recebendo mensagem de outras cidades, do pessoal querendo fazer nas suas paróquias também. Então, a gente está... Você nunca pensou... Se tiver ideia, pode... Eu tenho uma ideia boa. Pode dar. Pode dar uma ideia. Eu sou muito tecnológico. Eu faço tudo sozinho. Eu criei esse aplicativo onde eu cobro tipo Netflix. Eu faço tipo Netflix, né? Por que a gente não faz se quiser até gratuito? A gente faz eu crio para vocês, se quiser esse aplicativo. Eu crio uma empresa de tecnologia, né? Para atender as demandas nossas do Vindivide. Criar um aplicativo onde a gente foto as palestras do Guilherme, tudo a formação lá nesse aplicativo, tipo Netflix. E faça assim, ensinando ali as pessoas a replicar isso nas suas paróquias ou na sua cidade. Então, eu pensei exatamente isso. Essa era a minha ideia, da gente formar as pessoas. Aí eu quero fazer um evento na minha paróquia, em Goiás, sei lá, no Recife. E aí vai dar aula lá de Eucaristia, de vida de oração. Mas ela teria que ter, tipo, num portal. Eu queria fazer, tipo, um portal onde a pessoa tivesse um login e senha, ela se loga. Eu já tenho toda a ferramenta pronta, lá, inclusive. Aí é só criar os vídeos, só botar os vídeos e o design. Se você tiver design, eu também sou designer, mas tudo bem. Mas você pode criar, que eu não tenho muito tempo, mas a gente pode contratar um designer para fazer o design bacana, tem que ser uma coisa bonita. E as aulas serem gravadas e um conteúdo, que nem o Brasil Paralelo começou a fazer naquela época. Sim. E fazer uma coisa bacana de educação mesmo, de formação, E essa retomada pode pegar o Brasil inteiro, vai bombar esse aplicativo. Que a pessoa pode baixar, tipo um Pocket Texto. E lá vai ter oração do texto também, vai ter as orações pessoais, Alexos Divina. Você pode botar todas as orações, ensinando a adorar o Santíssimo. A pessoa não sabe adorar o Santíssimo. Vou te fazer uma pergunta bem simples, olha só. Exemplo. Essa pergunta vai te pegar, tá? Qual o primeiro passo da oração? Quase ninguém acerta. Eu diria que é se recolher. Quase ninguém acerta essa resposta. E eu pergunto isso é uma pergunta de um santo, colocação de um santo famoso. Se recolher? Ninguém sabe o primeiro passo da oração. E não é se recolher, não é silenciar, não é nada. Todo mundo vai fazer o sinal da cruz, todo mundo vai falar tudo. Você vai falar tudo e não vai acertar nunca. Engraçado, esse santo, ele trouxe uma grande verdade. Grandes santos místicos, tipo São João da Cruz e Santa Teresa, trouxeram muitas respostas para a oração. Então, mestre da oração. O primeiro passo da oração é você trazer a tua história para a oração. Como você vai rezar sozinho? Você reza com a tua história de pecado, de erros, de fracassos. Então, a primeira coisa que você faz uma mini meditação sobre a tua história, porque você vai apresentar o que para Deus na oração? O que você vai falar com Jesus? Eu não posso rezar aleatoriamente, eu vou rezar porque toda oração tem o quê? É o encontro, né? E é que nem Moisés, ele trazia as demandas do povo, as dores. Então, ele traz a história. Você não é um ser sozinho, você tem uma história paterna, materna, falta de abraço, carinho, talvez traição, às vezes alcoolismo, às vezes, não sei. Cada um tem uma história.
Então, antes da oração, é que nem uma confissão. O que eu vou fazer na confissão? Vou trazer a minha história para a confissão, é ou não é? A oração é igual. O primeiro passo da oração é trazer a tua história, trazer a tua vida. Você faz uma mini exame de consciência, uma mini meditação mais profunda até, para falar assim, agora sim, eu vou me encontrar com Deus. Aí sim, você se recolhe, faz o sinal da cruz, qualquer coisa. Mas o primeiro passo sempre é o quê? Você traz a tua história. Senhor, hoje eu vou me encontrar com você. Mas eu quero conversar sobre isso, eu não estou dando conta disso, daquilo outro. Então, é bem profundo. Você pode ter uma oração superficial ou mais profunda, entendeu? É lindo, sim. A oração, tratado de oração são coisa mais linda. Vou te passar um livro, ele é um livro difícil de ler, do Centro Dom Bosco. Chama Evolução Mística, do padre Juan González Arintero. Eu já li inteiro, ele é maravilhoso. Ele, quando começa a falar da mística, você entende o que é a oração do coração, como se reza. Só que é profundo, é difícil de ler, é grande. Mas ele é um tratado sobre a oração. Ou seja, você entender como é diferente, às vezes, quando a gente tem essas discussões, são ricas, por quê? Porque a gente começa a entender, às vezes, que às vezes a gente não sabe nem rezar, porque Jesus fala sim, assim. Então, sim. E a retomada de vocês católicos, eu acho uma coisa que é maravilhosa, assim, que vai trazer público, sabe, que empresários, público que está vazio de Deus, o pessoal está na superfície e que tem sede disso. Sim. Cara, quando eu vi o nome, que eles falam assim, me chamou a atenção só pelo nome. Porque é um anseio de nós católicos, é ver a tua família, você vê que a mãe me reclama, assim, minha filha está longe daí, está se pegando com menina, tá, não sei, o mundo está assim, está usando muita droga. Tá. Então, o que acontece? Nós temos filhos, eu tenho 2 filhos, tenho filho. Nossos filhos estão crescendo num mundo onde a namorada dele vai querer beijar a menina, ou seja, estão usando, como nunca se usam drogas, eu vou para Angra, vou para todo lugar, você pode imaginar, só vejo droga. Se usa muita cocaína, se usa toda a droga sintética. Como a gente vai frear isso, essa sexualidade, essa depravação? Todo namorado com namorada já dorme, já traz em casa. Você entendeu como é sério esse projeto? É muito sério. Não, e a única coisa que pode reverter isso é a Igreja Católica. Só é Cristo. Se a gente olhar toda a história e olhar o que está acontecendo hoje, a gente eliminar tudo que circunda esse confronto, né? Tirar a política, a economia, assim. No fundo, a grande batalha é da Igreja Católica contra as forças que querem destruir exatamente, ela. Totalmente. Sempre foi essa batalha. Essa é a batalha. E eu estou falando assim, e como está a estrutura de vocês hoje? Como vocês se organizaram hoje? Você montou um instituto? O que você fez? Assim, na retomada? Não, com o Guilherme nós temos uma empresa chamada Em Busca da Verdade. Mas faz o quê? Ela é uma empresa de formação clássica para empresários. Para empresários. Para líderes. Então, a gente tem um programa de 2 anos, são 4 semestres. Cada semestre são 8 aulas. Uhum. Então, é uma trilha pedagógica onde a gente passa por... desde o início da filosofia, então começa com Sócrates, Platão, Aristóteles. Isso. A gente fala dos grandes líderes da história, porque o que a gente fala para os empresários? Que as referências deles têm que ser os caras que construíram os maiores impérios da história. Então, a gente fala de Alexandre, de Júlio César, Constantino, eu quero fazer Carlos Magno. Quando começam as inscrições de vocês? A próxima turma a gente começa em fevereiro. Fevereiro, acho que eu vou entrar. Começa em fevereiro. Não, tá bem bacana. Ainda tem vaga ou não? Tem vaga. A gente tá... Ontem a gente fez um evento, foi bem bacana para o pessoal do agro. Um pessoal super bacana. E aí tá... Eu conheço alguns dos Ometos, são meus amigos, algum deles. Né? Do agro, né? Da usina Ometo, né? Então, tem vaga ainda, mas é legal. Vamos lá, Arthur. Vai lá, você tem que ir lá para você conhecer. Eu preciso aprender, cara. Eu falo assim, eu sou o burrinho que carrega Jesus, cara. Eu leio muito, mas eu não sou nenhum sábio, nada disso, não. Eu tento, estou lutando. Mas eu queria aprender. Eu também, eu tô lutando. Mas eu quero aprender. Mas eu adoro filosofia, eu queria aprender, eu queria realmente fazer. Sim. Me envolver com algum desses estudos para poder aprender mesmo, né? É muito interessante. Então, tem toda uma trilha pedagógica. A gente fala muito do plano de formação clássica, porque às vezes a vida do cara tá totalmente bagunçada, então tem que começar com o básico. Isso. O básico é assim, hidratação. Isso aí. Você está tomando água o suficiente, você começa a tomar 2 litros de água por dia, sua vida já começa a melhorar. Se você melhora a sua alimentação, sua vida melhora. Exercício físico, então a gente incentiva muito a prática do jiu-jitsu. Lá, inclusive, um dos nossos professores é o Fábio Gurgel, que é 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, é uma lenda do jiu-jitsu. E aí tem uma aula que a gente leva todo mundo para academia, e a aula prática é muito
bacana, porque quando a gente fala disso que está acontecendo no mundo hoje, né, dessa geração muito frágil, né, muito fraca, o jiu-jitsu é uma ótima ferramenta para criar casca, né, o cara se acostumar com uma situação de combate físico. A própria Ordem de Cristo, né, que é a ordem que fundou o Brasil, pro cara entrar, só vou desviar um pouco o assunto, depois eu volto para... Você já visitou Tomar, Arthur, lá em Portugal? Não. Eu fui para Portugal, mas onde? É uma cidadezinha próxima de Lisboa. Não, eu fui para vários lugares ali, mas não fui para Tomar, não. É muito interessante. Qual é o nome do lugar que tem aqueles castelos bonitos? Eu peguei o carro e fui para lá. Tem o Mosteiro dos Jerônimos. Eu fui para Fátima, aquele lugar que todo mundo vai visitar, que é bonito, tem um monte de castelos, coisas antigas. Tem muito cristal lá, você vende muito. Qual é o nome daquela cidade famosa? Um lugar turístico enorme lá. Não, mas é bacana. Fui para Cascais, fui um monte de lugar. Sim. Fui para Nazaré, ver as ondas, fiz um monte de coisa. Sim. Mas eu não fui para esse lugar Tomar, não. Então, Tomar é uma cidadezinha que não tem nada, na verdade, só tem por isso que eu não fui. Só tem essa estrutura que existe lá até hoje, que é o Convento de Cristo, né? Que era a sede da Ordem de Cristo. Então, a Ordem de Cristo é herdeira da Ordem dos Templários, né? Quando os Templários foram extintos, a Ordem de Cristo foi criada em Portugal. E aí montaram esse lugar, é maravilhoso o lugar, que é o Convento de Cristo. E aí como é que funcionava? Para o cara entrar na Ordem de Cristo, ele tinha que ser de família nobre, ele abria mão de todos os bens materiais, ele ia morar no Convento de Cristo. Caramba. E ficava o dia todo estudando filosofia, teologia, vida de oração, navegação, luta. Que bacana, tudo. Então assim, qual que foi o resultado disso? Isso durante 300 anos Portugal fez. E aí o resultado é que Portugal criou uma tropa de elite a nível mundial e conquistou o mundo. Filosófico, tudo. Tudo. Eram uns caras, assim, muito casca-grossa, assim, que a gente não consegue nem imaginar. E aí quando chegou a época das navegações, o rei de Portugal era Dom Manuel. E aí quem que ele chamou para liderar as navegações? A Ordem de Cristo. Por isso fundaram o Brasil. E aí Pedro Álvares Cabral já era muito difícil de entrar lá, e entre todos ele era o cara. Você não sabia não, sabia que legal isso aí. Aí nessa época, Fernando de Magalhães deu a volta ao mundo. Imagina dar uma volta ao mundo antes de 1500. Assim, é uma loucura. Aquela embarcação, imagina agora que era. Imagina pegar um barco e chegar no Brasil. Imagina hoje pegar um barco moderno e ir até Portugal. Já é difícil pra caramba, não. Enfrentar o mar. Então, foi assim que... E aí Portugal e Espanha, que eram as duas maiores potências da época, dividiram o mundo entre si, né? A história da Espanha é maravilhosa também. Então, essa é a história da fundação do Brasil. Então, quando a gente olha para essa inspiração, você vê o que esses homens heróicos fizeram, né, na fundação do nosso país. E aí, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é uma missa, né? E aí a gente, né, na nossa educação, é falado que os portugueses chegaram aqui, exploraram todo mundo, mataram todo mundo, estupraram todo mundo. Assim, é maravilhosa a história da fundação do Brasil. É claro que houve excessos e tudo mais, né? Teve estupro, mas assim, hoje tem gente sendo estuprada, hoje tem gente sendo morta, assim, essa é a história da humanidade. Mas a gente tem que olhar para a motivação, né? O que moveu esses homens, tanto que é interessante, se você olhar as cartas de Pero Vaz de Caminha, no começo ele está até meio desconfiado de Pedro Álvares Cabral, fala, porra, qual que é a desse cara aqui? E aí quando eles chegam primeiro na ilha, né, e depois no continente, e aí Pedro Álvares Cabral fala, chama os padres, vamos celebrar uma missa, e aí Pero Vaz de Caminha fala, não, realmente esse cara não tá para brincadeira aqui, não. Então, assim, é totalmente diferente da narrativa que eles chegaram aqui estuprando todos os índios. Eles chegaram aqui para... Tanto que na carta, Pero Vaz de Caminha, no final, ele fala dos recursos naturais e tudo mais. Mas ele fala, a maior riqueza que o Brasil tem são as almas a serem convertidas. Bacana. Isso aqui é verdade. Isso não falam, não é contado na nossa história. Então, eu falei tudo isso para falar
porque a gente incentiva o jiu-jitsu. Eu entendi. Não, mas eu já entendi. Você falou isso. Aliás, o jiu-jitsu tem o quê? Disciplina. Disciplina. Lógico. Como você vai rezar sem disciplina? Exatamente. A SESI é disciplina, sabia, né? O Santos prezava pela SESI, porque é disciplina. O jiu-jitsu, eu já sabia que você fazia negócio de jiu-jitsu. Eu adorei. Por quê? Porque eu botei meu filho quando era pequeno, o jiu-jitsu por quê? Porque ele tinha que aprender a cair, se defender e disciplina. Como o Dom Bosco tirava os alunos das drogas? Futebol, esporte, disciplina. Exatamente. Porque isso te tira realmente da paixão. Qual é o fomentador das paixões? A preguiça, a letargia, a vida mansa. Sim. Você cria uma geração fraca. Exatamente. Vocês estão gerando uma geração forte, porque geração que tem disciplina é uma geração mais forte, que vai dizer não para as drogas, vai dizer não para a preguiça, vai querer ser um bom empresário, um cara justo. Leva o cara a rezar. Eu estou adorando. E é dificuldade. Então, principalmente quando a pessoa tem mais condições financeiras, é imprescindível que ela crie dificuldades artificiais para o filho. Totalmente. E o jiu-jitsu é uma forma de fazer isso. Então, ele tem que levar porrada, tem que... Não, e os filhos hoje em dia recebem tudo que há. iPad, iPhone, não sei o que, tudo. As telas, a internet joga tudo que é lixo nos nossos filhos. Aí o que acontece? E os pais, por comodismo, não estão educando, estão desinformando seus filhos. Eles não querem saber. Por isso, a retomada católica tem várias frentes. Eu já pensei nelas várias, inclusive, que você pode atacar e fomentar muito forte Padre Paulo Ricardo falou uma vez sobre as telas, sobre as redes sociais. Eles têm uma pregação sobre isso, muito forte, muito boa. Você tem que falar sobre jiu-jitsu, a disciplina do esporte, o amor, o abraçar. Outra coisa que eu queria falar, ajudar vocês, talvez, se vocês um dia me chamarem para eu falar alguma coisa, quero falar sobre o abraço. Como faz diferença a presença paterna e materna na criação de um filho. Os primeiros 5 anos de vida são fundamentais para a criança. Tem que ser acolhido, tem que ser abraçado, tem que saber também dizer não, tem que saber, educar, ou seja, fundamental a educação, ou chamar a gente também preparado para isso. Outra coisa fundamental, a oração. Ensinar as pessoas a retomada católica, eu acho assim, você faz eu tinha uma ideia, eu tinha um sonho de fazer, se você topar, de repente poderíamos fazer até uma vez por mês, sabe o quê? Um terço, na retomada católica, a profissão fazer um terço. Eu posso conduzir um terço lá, eu toco e canto, eu faço qualquer coisa, tipo assim, e os terços que eu faço bomba, assim, quando eu faço sempre lá no Rio de Janeiro, eu lotava as igrejas, né? A gente fazia, meu terço era muito conhecido lá, né? E é muito bacana, porque é um terço que homens e mulheres gostam, a gente faz uma coisa mais gostosa, de coração a coração, sabe? Eu falo coisas assim amorosas, coisas que a pessoa tem que se aproximar pelo amor também, entendeu? Não tem que conquistar a pessoa não é só pela formação filosófica, mas sim pelo amor, sabe? E tem gente ali que está sofrida, Gabriel, estão feridas. Sim. Eu tenho homens ricos, estão solitários, mulheres solitárias, não encontram homens para casar, estão separadas. E elas precisam de acolhimento. Nossa igreja falta muito acolhimento, sabia? Acolher mesmo, né? O evangelho faz muito isso. Faz muito bem isso, Então, chega lá. Eu tenho várias ideias para te falar, assim, para um dia, se você quiser ouvi-las, assim, mas coisas simples, assim, que nem um terço amoroso, carinhoso, fazer um terço. Que em retomada católica, a gente podia fazer todas as pregações que vocês fazem, mas também fazer um terço. Ia lotar a igreja, ia bombar, não ia faltar gente ali dentro. Porque o terço bem rezar, quando você faz um terço bem gostoso, assim, amoroso, carinhoso, com o enfoque na cura interior, chamo na família, no coração, as pessoas amam, sabe? Elas choram, elas se emocionam. Você consegue trazer mais gente, entendeu? Para o próprio projeto, né? Para o projeto de vocês, que é muito lindo esse projeto. Sim, fantástico, Arthur. Tô adorando as ideias. Eu gosto de rezar, sabe? Uma vez por mês, se fizesse um texto, fizesse a retomada. Não sei quantas vezes você faz lá por mês a retomada católica. A gente fez 3 até agora, a próxima vai ser em dezembro. Por que você não faz mensalmente, em vez de fazer assim? O padre Miquel não deixa, não? Lá tá difícil de conseguir data, tá muito lotado lá. Tá muito lotado lá a igreja? Isso que é triste, né, cara? Mas é problema bom, né? Porque tá... sim, é bom, porque tá lotado. Tá lotado. Foi em dezembro, a gente aproveitaria e fazia um terço de Natal. De repente, aproveita e faz um momento, né, de... Não sei o que vocês pensaram de fazer de projeto. Não, dá pra fazer. Porque a gente podia botar um terço aí de oração, fazer uma oração, um terço natalino, sabe, bonito para rezar pela cura das famílias. As pessoas estão solitárias no Natal, nesse período. Muita gente se suicida nessa época, então é uma coisa bem bonito. Tem, já vi uns vídeos bem bonitos lá fora, na Polônia, né? Eles fazendo eles fazem o terço dos homens ajoelhados. Rezando terço. Mas tem que fazer aqui para todo mundo, não só para os homens. A retomada tem que ser para todo mundo, né? Sim.
Vamos fazer isso, se você quiser, eu te ajudo, cara. Eu faço o maior prazer, cara. Acho Podem ótimo. contar comigo que eu tô dentro de qualquer coisa para evangelizar. Tô falando sério. Vamos embora. Me chama lá que eu vou lá ajudar vocês, que eu puder ajudar, ajudo, cara. É o maior prazer, cara. Eu tenho mídia social, tem um monte de coisa, eu quero divulgar esse trabalho de vocês. Maravilha. Porque eu já estou com um portal aberto lá e também se tiver... Outra coisa que eu queria perguntar a vocês. Esse conteúdo do Guilherme e o teu, da retomada, vocês não gostariam de botar dentro do nosso portal também, não? Ou vocês se incomodariam ou não? O que vocês acham? Porque... Não todo, não, assim, noções só, tipo assim, tipo chamadas, tipo assim, que eu queria botar, porque lá só tem conteúdo meu, conteúdo de cura interior, conteúdo de oração, faço vários e-book. Mas eu queria... no YouTube? Não, no YouTube, pode ser no YouTube, mas é um portal que eu criei de assinatura, assinatura. Mas é tipo Netflix. Mas eu queria botar, tipo assim, ensinar o povo sobre o que vocês estão fazendo, tipo assim, ensinar, sabe, sobre o valor que tem, exemplo, a Eucaristia. Eu não sei quais são os temas que vocês tratam lá na retomada católica que vocês fazem. Então, depende. Cada evento foi um diferente. Diferente, uma então palestra diferente. A gente foi tem foco mudando. Diferente. É porque eu queria, eu não sei, você podia me ajudar nisso, ou dar ideias de que a gente poderia, com o Guilherme, que a gente poderia educar, porque eu já tenho uma ferramenta pronta, que já está rodando, e que a gente poderia acrescentar ali, né, de formação. Eu queria dar formação. Aqui não é minha área, da formação nessa área. Minha área é mais cura interior. Sim. Mas eu sinto falta, o pessoal, de entender um pouco de catequese, entender um pouco da igreja católica, sabe, de tudo. Não, vamos falar disso. Vamos, porque eu dar uma olhada na eu vou te mostrar a plataforma e você me fala como que vocês gostariam ou não gostariam, porque eu sinto essa carência, sabe? Sim. O povo, ele precisa de informação. Está muito desinformado, acho. O nosso povo católico... não é bem catequizado, vou chamar assim. Sim, não, precisa. De fato, precisa melhorar a formação. Eu tinha uma pergunta de te fazer, assim, da tua vida, assim. Me conta um pouco da tua vida, assim, tua história, assim. Como é que tem sido essa experiência de você, assim, depois que você se converteu, né? Como é que foi, assim, a tua caminhada, assim, com Deus, assim? O que mudou, assim, dentro de você, assim? O que você... Não, mudou tudo, Arthur. Minha vida mudou 180 graus. Então, quanto tempo você dedica para tua vida para isso, ou para o profissional? Porque você também tem empresa, não tem empresa? Tenho empresa. Você não trabalha na empresa ou trabalha? Como você faz? Não, trabalho. E o desafio é esse, né? Conseguir conciliar a missa com terço, com oração mental, com família, filho, empresa. Mas essa é a nossa batalha do dia a dia, né? Eu gosto muito da mensagem de São José Maria Escrivá de se santificar através do trabalho. Então, isso é muito bacana, né? Sempre que a gente faz um trabalho com zelo, com cuidado, é muito bom que a gente ofereça a Deus também, né? Porque a gente está... Totalmente. Eu gosto muito dessa analogia. Quando a gente trabalha, faz trabalho bem feito, é como se a gente fosse ajudantes de Deus na criação do mundo. Né? Como se lindo isso aí, Deus deu um pedacinho do mundo para a gente cuidar e a gente está lá, né, cuidando para Ele. Então, é isso. Minha rotina é... Lá em cima, qual trabalho vocês fazem lá? Eu sei que vocês fazem lá no Nordeste. Qual trabalho que vocês fazem no Nordeste lá de social? Lá eu tenho um trabalho com o Instituto Riachuelo, que é um trabalho para geração de emprego e renda. Que bacana. Ali no sertão do Rio Grande do Norte. Então onde que é? Qual cidade? São vários municípios. Municípios. Tem mais de 30 municípios ali do interior. E aí tem oficinas de costura, tem produção de algodão com famílias agricultoras lá do interior, tem bordado e artesanato, tem projeto educacional nas escolas públicas falando de empreendedorismo, educação financeira, ética, liderança. Então, que bacana, que trabalho lindo, cara. Parabéns, Gabriel. É muito bacana. E lá, toda vez que eu vou, eu fico muito tocado. A minha origem é de lá, meu avô é de lá do interior do Rio Grande do Norte, e é um povo simples, mas o material da loja de vocês é fabricado por eles? Não, né? Vocês fazem... Sim. Também é por eles? Sim. Que bacana. Por eles. Não só por eles, mas eles fazem uma parte relevante. Gera renda, né, para eles. Relevante, sim. Pô, isso é bacana pra caramba. Não, o projeto é maravilhoso. E é um povo incrível, um povo de muita fé. Muita fé, muito legal. Eu vivo no Nordeste, eu vivo indo para lá. Adoro. Aí você vê ali aquela imagem
aquela imagem típica da avó com um terço na mão, com o filtro de barro e o prato marrom transparente. E com muita fé, né? Indo na igreja. Então, eu gosto muito de ir para lá porque é o Brasil real, né? Bom, Brasil real, pelo amor de Deus. Você vê como lá não tem água encanada, não tem nada. Eu fui para o Piauí, interior do Maranhão. Cara, a pobreza é muito grande. O pessoal vive de prefeitura, cara, porque não tem... É que a gente não está acostumado aqui no Sudeste, nós vamos ver isso. Mas não tem água encanada, é bem pobre o negócio. Aquelas casas de barro, sabe? É muito triste lá, a realidade. Sim. Mas você vê mesmo com o sofrimento, eles são um povo feliz. Muito feliz, É impressionante. E acolhedores. Muito acolhedores. Acolhedores, são lindos, eu gosto. Se você entra na casa mais simples que for ali no sertão, eles vão te acolher, vão te oferecer um bolo, um café. Eu fui lá, eles tinham uma carne que eles botam embaixo da terra, eu não sei se era bode, eu sei que era. Com um pano, eles tiraram assim, desenterraram, né? E era a comida melhor que eles tinham para oferecer, né? Lá no interior da Bahia. Aí me ofereceram assim, aí só tinha, sei lá, um pouquinho de coisinha que eu comi com o maior prazer, assim, meio constrangido, né? Mas você vê como é que eles realmente são felizes te dando as coisas. Sim. Cara, eu fiquei... Exatamente, são muito generosos. São muito generosos, muito... E isso toca o coração da gente. Eu fiquei emocionado, gente, como as pessoas me acolhiam lá com uma... Ainda falava de Deus, aí parecia que eu era, sabe, sei lá, Jesus chegando na casa deles, muito engraçado. Aí eles queriam me dar tudo de bom, então, gente, não, pelo amor de Deus, olha assim, sabe, a missão que eu fazia assim, lá é muito legal, eu ia de chinelão, de jeans, assim, e é a coisa mais linda do mundo, porque você convive com gente real. Exatamente. Porque você não tem nada para dar para eles não tem nada para te oferecer, além do carinho deles, o pouco que eles têm, né? Sim. E eu vejo como é que nos falta isso. O mundo está muito egoísta, muito ego. Queria você me perguntar, só para terminar, porque o teu tempo é curto também, o que você acha do mundo ego hoje em dia, esse mundo tão cheio de coisas materiais, onde só se fala em sucesso, os coaches só falam de sucesso, ganha dinheiro, aqui as igrejas evangélicas, todo mundo só fala em sucesso, dinheiro, pede sucesso é dinheiro, 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 dinheiro. E a pobreza? A pobreza nos ensina tanto. Quando eu estive lá, como eu aprendi com esse povo, e eu vi como é que eu não sei nada da vida, Gabriel. Você não te choca isso não, cara? Sim. Não, total. Que mensagem você deixaria assim para o povo que é jovem, que te vê, você é empresário, você que vem de uma família boa, você que faz um trabalho lindo e está focando tua vida para isso? O que você falaria para uma pessoa que está te ouvindo aqui, que vai te ouvir, que também é empresário, talvez, ou que está trabalhando, talvez está sem esperança, talvez está vazio de Deus? O que você falaria para essas pessoas assim? Que mensagem você deixaria? Porque você, Gabriel, é um cara conhecido, respeitado, uma pessoa que tem uma reviravolta na tua vida. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esse povo, sabe? Quando fala sobre sucesso, a questão é o que é sucesso, né? Sucesso é chegar no céu. Isso é sucesso. Gostei dessa. Tudo que é material passa, né? Tudo que é material vai acabar, vai se esfalecer, vai virar pó. O que é eterno não passa. Então, a única coisa que a gente... Não a única, mas para onde a gente deveria apontar os nossos olhos e a nossa direção na vida é para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa. É aquela história, foque no céu e você terá o céu e a terra. Foque na terra e você não terá nenhum dos dois. Que linda frase, gostei dessa frase. Então, é isso. Se você só foca nas coisas que são materiais, é uma visão muito limitada. Você estava falando sobre as paixões, né? Se a pessoa só foca no material, ela está literalmente se animalizando. Ela está agindo como um animal. Porque um animal ele só tem isso. Ele só tem aquilo que é material, é um instinto, ele reage àquilo. Ele não consegue compreender um conceito como eternidade, né? Entendi. E quando eu vou conversar sobre isso com as pessoas, elas acham que é um negócio muito complexo, né? Eternidade, o que é isso? Mas vamos começar com um exemplo simples. 2 mais 2 é igual a 4. Quando eu falo isso, né, para você, imediatamente você enxerga essa realidade. Sim. Ela não é uma realidade material. Não. Ela já não está no mundo material. Mas ela é absolutamente real. E se no mundo material você pegar 2 copos e juntar com outros 2, o resultado vai ser 4. Mas ela é uma realidade imaterial.
esse mundo imaterial não está disponível para os animais. Ele é acessível para nós, seres humanos. Então, uma pessoa que não olha para aquilo que é eterno, né, a matemática é um exemplo disso, a geometria é um exemplo disso, a justiça, né, o amor, tudo isso são conceitos eternos. O bem, a verdade, a beleza, que em última instância são Deus, né, o conceito de Deus, são coisas eternas. Então, o homem que não busca a Deus é um homem que se animaliza, que literalmente age como um animal. Você pode falar, eu não acredito em Deus. Aí eu falo com toda a convicção de que quem viveu como ateu a maior parte da vida, você vive como um animal. É como se fosse um pássaro que tem asas e se recusa a voar. Fala, eu não, durante toda a minha vida eu não vou voar. Mas por que não? Porque faz parte da sua natureza o voo. Mas como você sabe que eu tenho que buscar Deus? Porque você consegue entender um conceito como eternidade. Por que você não buscaria isso? Né? Você tem o poder para isso. Você tem o poder para isso, quer dizer que você foi feito para isso. Você foi criado para isso. Então não tem por que você viver de outra forma. Então a coisa mais elevada que a gente pode buscar é Deus. E aí na figura de Cristo, a gente tem que cultivar essa amizade, esse amor. E aí entra a vida de sacramentos. É fundamental a gente estar com a confissão em dia, sempre se confessar antes de comungar. Agora, a missa é um tesouro tão maravilhoso. Se tivesse uma missa por século, já seria um negócio incrível. Tem uma história incrível do cardeal Van Thuan, que é um cardeal vietnamita que foi preso no Vietnã pelo regime comunista em 1975. Muito legal. E ficou 13 anos preso. E quando ele foi preso, a primeira preocupação dele era como é que ele ia celebrar a missa. E aí ele pôde conversar com os fiéis, com os amigos dele fora. E aí ele falou, olha, eu preciso dos itens de necessidade básica aqui. E eu preciso de um pouco de vinho para dor de estômago. E aí os fiéis entenderam o que ele quis dizer imediatamente, aí mandaram uma mala para ele com algumas hóstias escondidas e com uma garrafa de vinho com uma etiqueta escrito remédio para dor de estômago. E aí ele fez uma pregação no ano de 2000 com o Papa São João Paulo II, onde ele falou sobre a missa, né, e a Eucaristia e o relato dele na prisão. E aí ele fala que todos os dias ele celebrou a missa com 3 gotas de vinho na mão e uma gota de água. E aquela era a catedral dele. E ali ele conseguiu celebrar, estar próximo de Jesus na Eucaristia. Era e aquelas foram ele precisava do vinho, da água e de uma partícula de pão. E aquelas foram as missas mais belas da vida dele. Então, quando a gente olha que o amor que os santos tiveram pela missa, Santa Maria Goretti, que viajava 24 quilômetros a pé para ir e para voltar para ir na missa. E morreu esfaqueada horrivelmente. Eu estudei no colégio da Maria Goretti, na Bolívia, lá do lado. Eu sabia toda a história dela, desde quase, porque a história triste, meu Deus, eu chorava quando era criança. E como é fácil na missa hoje em dia, como é fácil ser católico no Brasil, e a gente não valoriza esse tesouro. Então, você lembra a história dela ou não, da Maria Goretti? Eu não conheço a fundo a história dela. O cara queria violentar ela, assim, era novinha, e o cara falou assim, eu vou te matar a facada se você não deixar. Ela falou, não vou deixar, porque ela falou assim, ela se recusou, que ela queria, entregou a virgindade para Jesus, ela não queria de jeito nenhum. Nossa. O cara deu 33 facadas, uma coisa assim, morreu com 11 facadas, não sei se era 11 ou 33 facadas, ela morreu esfaqueada. E depois o cara se converte, depois de um tempo, depois se converte, pede perdão, matou a menina esfaqueada, ela morreu, foi Marte, porque ela se recusou a ser violentada. Nossa. A história dela é linda, é uma Marte novinha, é linda. A história dos santos é incrível. Me apaixona assim, a história dos santos. Sim. Eu ia te perguntar, quais são as redes sociais que a gente pode acessar para a gente começar a conhecer assim, a retomada católica, assim, porque depois eu vou botar na edição do vídeo, eu vou botar depois tudo bonitinho, assim. Eu tô no Instagram, @Gabriel Kanner, com K vou botar o teu Instagram. Pode botar o teu Instagram, né? Pode botar, pode botar. Aí tem o Instagram lá da Retomada Católica, também retomada.católica. Tá bom. A gente criou há pouco tempo. Eu posso divulgar também a Retomada.católica ou não? Pode divulgar, pode.
Você quer depois, quando eu ficar pronto esse podcast, eu vou fazer um corte, eu vou fazer para a gente postar junto, em conjunto. Tá ótimo. Que a gente divulga em todas as redes sociais. Perfeito. Que é bacana. Maravilha. E contem comigo. Gabriel, me chama mesmo, se você precisar, cara. Eu gostaria tanto de me ajudar vocês nessa retomada católica, porque a minha missão de vida é essa, cara. Eu quero evangelizar, quero ajudar as pessoas e tudo que eu puder fazer, pode me chamar, tiver que levar comida lá para um negócio, a gente vai e leva, a gente ajuda as pessoas. Eu quero assistir palestras de vocês também, não sei se vocês fazem palestras também para empresários ou para coisa, eu quero assistir também. Sim, você tem. Vai lá no Embolsa Verdade para você conhecer. Eu não sei onde que é, me passa por esse endereço, eu vou pegar com você todos os Eu vou te mandar. Eu quero conhecer lá. Não é convite de carioca, não. Passa lá. Não, né? Isso aí, carioca chama assim, passa lá um dia e nunca vai. Ai, Deus, não, você tá acostumado. Assim, a gente se encontra numa das esquinas de Copacabana, nunca vai se encontrar. Não, porque, pelo amor de Deus, cara, não vai me abandonar, não. Vamos lá. E para terminar, gente, vou pedir uma oração, fechar com a bênção, com a relíquia do Padre Pio, abençoando a vida, a família. Qual é o nome do teu filho? João Gabriel. João Gabriel. Fecha um pouquinho teus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Clamamos a tua misericórdia. Pela intercessão de São Padre Pio, nosso Pai espiritual, de Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, de Santa Maria Gorete, de São José Maria Escrivá, de todos os santos que são baluartes da retomada católica, do Vinde Vede, que a bênção de Deus desça sobre nós, acompanhe todos os dias da nossa vida, que o nosso anjo da guarda interceda por nós, abençoe a família do Gabriel, sua esposa, seu filho, o Guilherme, também a família do Guilherme, toda essa obra que está se levantando no teu coração, Senhor, e que eu sei que vai frutificar e tocar milhares de almas. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Gabriel, muito obrigado pelo carinho e espero que a próxima vez a gente também fale, chame o Guilherme também, para a gente fazer um trio aqui para a gente conversar sobre esse Deus tão maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, Arthur. Foi uma alegria conversar com você. Se Deus quiser, estaremos juntos nessa missão. Com a graça de Deus.